Bom dia, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus esteja em nosso meio. Queridos, vocês estão vendo aqui o pastor Valmir, pastor Anil, porque eles tiraram esse final de semana para descansar, estão descansando, mas a partir de terça-feira já estão aqui, prontos para voltar à rotina normal. Amém, meus queridos? Qualquer dia desse você também pode descansar, é só poder. Glórias. Amém. Irmãos, estou eu aqui hoje para trazer a mensagem do Senhor para nós. E que o Senhor possa falar conosco nesta manhã. Já iniciou a falar com louvor, com as orações, os dízimos, as ofertas. E agora para nós fecharmos com a palavra de Deus. Vamos orar? Senhor, no nome de Jesus, eu quero te agradecer pelo privilégio de estar aqui na tua presença e falar da tua palavra, do teu evangelho. Deus, muito obrigado, eu te agradeço em nome de Jesus, que a tua palavra venha ao encontro das nossas necessidades e seja esclarecedora, para que nós possamos trilhar o caminho em direção ao céu, Deus. Obrigado, Pai, no nome de Jesus, amém. Queridos, nós vamos falar da ascensão de Jesus. Mas eu estava pensando, para falar da ascensão de Jesus, há necessidade de nós entendermos a história, o que aconteceu antes. Eu sei que os irmãos já sabem, nós já lemos bastante a respeito, mas eu quero falar de um personagem que ele fica escondido e às vezes nós não percebemos esse personagem. É um personagem que ele acusou, ele fez maldição na vida de Jesus, literalmente, ele perseguiu Jesus, ele fez milhares de coisas para que Jesus fosse morto. Mas é um personagem, como eu disse, ele fica escondido nas páginas da Bíblia, porque a Bíblia tem tanta coisa boa para nós lermos, que às vezes a gente não detém a esse personagem. Mas com isso nós temos que tomar cuidado, porque na nossa vida real hoje é possível que haja perseguidor em nossas vidas, e nós não estamos percebendo, porque ele está oculto, ele está escondido. Isso nós temos que tomar muito cuidado. Eu estou falando do sumo sacerdote da época de Jesus, chamado Caifás, José de Caifás. Este homem, ele era da seita chamada Saduceus. Essa seita era dominante na época. Era uma seita onde as famílias ricas participavam. E ali havia outras seitas, como os zelotes, como os fariseus, eram as mais influentes. Depois tinha outras, herodianas, os publicanos, que seriam aqueles cobradores de impostos, que os judeus não gostavam. Porém, Jesus chama Mateus, que era um cobrador de impostos. Jesus chama Mateus sabendo que ele poderia mudar de vida. Então, quando Jesus nos chama, independente do que nós estamos fazendo, nós podemos mudar de vida. Nós podemos transformar as nossas vidas, de vidas ruins e ilegais, em vidas boas, vidas agradáveis. E Mateus aceitou o convite de Jesus e foi. Porém, Caifás, vendo tantas coisas, tantos milagres, ele ainda continua perseguindo Jesus. E nós vamos observar isto, algo que ocorreu, que deixou Caifás que odiasse ainda mais Jesus, não só pelos milagres que ele fazia, pelas curas, pelos sinais, mas porque Jesus, ele mexe na estrutura socioeconômica e política daquela época. Muitos esperavam o Messias, um rei que viesse fazer um trabalho político, mas Jesus não veio. Jesus veio para pregar as boas novas, Jesus veio para pregar o reino dos céus. E muitos daqueles não entendiam. Vamos olhar João 2, a partir do versículo 13. Poderíamos ler só o 16, mas vamos ver para compreender melhor a história. A Páscoa dos judeus estava se aproximando e Jesus subiu para Jerusalém. Encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e cambistas assentados negociando. Tendo feito um chicote de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Espalhou pelo chão o dinheiro dos cambistas e virou as mesas. E disse aos que vendiam as pombas: tirai essas coisas daqui, não façais da casa de meu pai casa de comércio. Então seus discípulos lembraram-se do que foi escrito: o zelo pela tua casa me consumirá.
Os judeus o contestaram, dizendo: que sinal de autoridade nos mostras para agires desta maneira? Jesus lhes respondeu: destruí esse templo e em 3 dias eu o reconstruirei. Até aqui. Aqui, esse destruir esse templo, os judeus não entenderam. E os chefes, os sacerdotes disseram: mas quem é você que vai fazer isso? Em 3 dias, se nós quebrarmos tudo, você reconstrói. Porque esse templo havia 46 anos, irmãos, para ser construído. Como Jesus poderia construir em 3 dias? Mas Jesus não falava do templo físico, Jesus falava do seu corpo. Ele ia morrer, ele ia ser traído, ia ser preso, julgado, aliás, no julgamento injusto, ser morto. E depois, no 3º dia, ele ressuscitaria. Era isso que ele queria dizer. Aliás, é isso que ele disse e eles não compreenderam. Mas quem foi Caifás na sua essência? Ele foi um sacerdote, o sumo sacerdote daquela época. Os zelotes era a classe dominante. E havia, como eu já disse, havia várias classes, mas Jesus não participou de nenhuma. Porque Jesus veio para pregar a paz. É o que nós devemos fazer, pregar a paz. Você pode até participar do que você quiser, mas pregue a paz em primeiro lugar. Caifás estava preocupado que Jesus ia tomar seu lugar, tomar seu trono, porque ele se proclamava rei. Aliás, as pessoas diziam que ele era rei, o próprio Jesus não falou. Mas Jesus começa a ser perseguido por ele. Vamos olhar a continuação dessa perseguição no próprio livro de João 11:49. Vamos dar uma olhada. Quem era este? Nota-se que lá no início, Jesus, quando ele sobe para o templo, para Jerusalém, era obrigatório a todos os judeus irem até lá. Jesus, ele vai, porque ele estava cumprindo a lei. Mas por que ele derruba o dinheiro, expulsa os bois? Porque ali estava havendo um comércio ilegal, não era justo, eram homens injustos, os cambistas, ele enganava as pessoas. As pessoas iam de longe, muitos judeus de longe de Jerusalém. Então, se ele trouxesse um animal, provavelmente iria morrer. Então, ele deixava para comprar ali. Mas aquelas pessoas estavam para enganar. Quando Jesus fez aquilo, o Caifás ficou muito nervoso, pastor Carlinhos. Por quê? Porque ele deixou de recolher impostos, deixou de entrar dinheiro ilícito na conta dele. Isso desagradou a ele, Paulo Rogério. Então, ele aumentou, ele intensificou a perseguição. Nota-se que Jesus, quando ele foi para o templo, ele tinha acabado de sair de uma festa, de um casamento em Caná. Isso nos remete a pensar que muitas vezes você está feliz, alegre em uma festa, e 2, 3 dias depois você sofre uma perseguição, você sofre um acidente, porque há um perseguidor nos perseguindo, travestido de Caifás, Satanás, e pode enviar pessoas malignas para te perseguir. E ocorria na vida de Jesus. Vamos olhar então, João 11:49. Isto aqui foi logo após a ressurreição de Lázaro. Entretanto, um dentre eles, chamado Caifás, que naquele ano era sumo sacerdote, disse a eles: vós falais do que não compreendeis, nem considerais que é do vosso interesse que morra um só homem pelo povo, e não pereça toda a nação. Ali ele estava convencendo o Sinédrio, ou seja, ele estava convencendo os outros sacerdotes, Márcio, a matar Jesus. Ele estava pré-julgando, já fazendo um julgamento de morte na vida de Jesus. Ele estava convencendo pessoas. Nota aqui, irmãos, que nós muitas vezes julgamos pessoas, até no nosso subconsciente. Em uma mesa nós podemos julgar algumas pessoas de forma errada. Então nós temos que tomar esse cuidado. Nós podemos estar influenciando pessoas de forma negativa. Estar colocando pessoas em perigo de perder a salvação. Por quê? Muitos nem foram convertidos. E quando nos ouve Gabriel, vai falar: se ele está falando isso, por que eu vou entrar nesta? Então muito cuidado. Quando nós estamos conversando em uma mesa, em uma reunião, cuidado com as palavras, porque as palavras, quando elas saem, elas voltam, elas têm poder, seja positivo ou negativo. E ali ele estava convencendo as pessoas que Jesus deveria morrer pela nação, e eles acreditaram nisso. Então houve a perseguição na vida de Jesus.
Caifás, ele era tão astuto, e também eu não quero falar muito dele, mas é necessário para nós compreendermos a história, que ele era um personagem insignificante perante a história bíblica. Perante Jesus não dá nem para se comparar, mas ele foi um perseguidor. Agora, o Sinédrio, ele era a maior corte daquela época. Juristas dizem que foi o maior ou um dos maiores julgamentos do mundo. E de forma errada, falsa, injusta. Jesus, ele deveria ser interrogado no Sinédrio e com um advogado de defesa. Jesus não teve esse direito. Ele foi interrogado à noite. Ele foi oprimido, acuado na casa de Caifás por pessoas que não gostavam dele, Osmar. Pessoas que o acusavam, que não queria de forma nenhuma defendê-lo. Foi um julgamento com testemunhas falsas. Ninguém ali para defendê-lo, irmãos. Muitas vezes nós vamos estar sozinhos, somente com o Senhor Jesus e o Pai Todo-Poderoso para nos defender. Nem nossos irmãos vão conseguir. Talvez você já tenha passado por isso, por alguma situação, desta maneira. Mas Jesus está sendo julgado e acusado por coisas que ele não fez. O problema é que a lei judaica não tinha pena de morte. Então os sacerdotes ficaram presos, tinham que inventar mais alguma coisa. Só aquilo não bastava, só os sinais já não adiantava, não era só isso. Eles não queriam Jesus ali na terra, não queriam Jesus no meio deles, porque Jesus trouxe a transformação mental, porque Jesus estava pregando o amor. Tanto é que ele diz: primeiro mandamento vos dou, amar a Deus sobre todas as coisas, e ao seu irmão como a ti mesmo. Mas eles não compreendiam isto de Jesus. Eles pensavam num governo, num rei diferente. Jesus não veio para fazer guerra, ele veio para pacificar. E é isso que ele está fazendo nesta manhã na tua vida. Algum conflito com você, comigo, a guerra interior entre nós? Jesus está pacificando hoje. Eu creio, receba. Eu creio que eles não compreenderam, lógico, não compreenderam mesmo. E Caifás, ele arrumou um sócio chamado Judas Iscariotes. Naquela época as pessoas não tinham sobrenome, então era o segundo nome, normalmente era onde ele nasceu, cidade, lugar, por isso Iscariotes. Não se sabe muita coisa, mas sabe que ele nasceu numa cidade ou num lugar chamado Iscariotes. Por isso Judas Iscariotes, para diferenciar do outro Judas, que tem a carta de Judas, que não é o mesmo. Então nós precisamos começar a compreender a história para saber como e por que Jesus ascendeu aos céus. No capítulo 18, Jesus é traído e preso pelo próprio Judas. No capítulo 19, ele é levado, ali começa o julgamento, eu já falei, na casa de Caifás. No próprio capítulo 19, Jesus é morto. No 20, Jesus ressuscita, capítulo 20 de João, Jesus ressuscita. Ali é uma nova esperança. Aquele homem que nasceu, desceu dos céus, era um príncipe, um rei, um Deus, se transforma em homem, por minha causa e por sua causa. Ele foi humilhado no julgamento, porque não acharam nada nele. Caifás o envia lá para Pilatos, e dizendo: olha, este homem, nossa lei não pode matá-lo, mas a lei romana pode, porque ele incita a violência, e ele se autoproclama rei. Está desrespeitando César, porque só há um rei, senão César. E isto levou à condição de de Jesus poder ser morto e também crucificado da forma que foi. Mas Pôncio Pilatos não vê nenhuma maldade em Jesus. A humilhação começa, esse martírio de um lugar para outro. E aí Pôncio Pilatos envia ele para Herodes. Herodes recebe com alegria Jesus. Se você for ver a descrição, está lá, Herodes se alegra, porque Jesus vem. Mas qual é o interesse de Herodes por Jesus? Pelos milagres, pelos sinais que Jesus fazia. Mas Jesus ficou calado. Eu até disse no primeiro culto, às vezes eu comento com a Beth, que às vezes a melhor resposta é o silêncio. Estou falando sempre, pastora, nisso, mas às vezes, em alguns casos, a melhor resposta é o silêncio. Jesus ficou em silêncio. Herodes se irrita.
e devolve Jesus de forma humilhante lá para Pôncio Pilatos. Aqui, Pôncio Pilatos interroga novamente Jesus e diz para Jesus: sabes que eu tenho autoridade para te libertar ou para te mandar crucificar. E Jesus responde de uma forma fantástica: você não tem autoridade sobre mim, senão o meu Pai. Se eu quisesse, eu pediria, né? Jesus não aceita a autoridade de Pôncio Pilatos. E novamente Pôncio Pilatos não tem o que fazer. Acha Jesus inocente, mas esses próprios judeus começam a dizer: ele é traidor, ele é baderneiro, ele incita a violência. Pilatos fica com medo. Aqui, irmãos, tem algo que nós precisamos entender na vida de Pilatos. Ele omitiu uma situação que ele poderia resolver. Ele tinha autoridade, sim, para libertar Jesus. Mas quando aquele povo começou a gritar, ele ficou com medo de César. O que ele pensou? Se eu libertar Jesus, e eles estão dizendo que Jesus seria o rei, ele estaria afrontando César. Então ele omitiu algo para benefício próprio. Você já fez isto? Eu já fiz isto? Omiti alguma coisa para me auto-beneficiar? Não precisa me responder. Nós precisamos fazer uma avaliação, Gabriel. Há muitas situações que eu posso omitir alguma coisa para eu me auto-beneficiar. Já fiz isto. Lógico, não era para eu crucificar ninguém, mas eu obtive benefícios. Mas a partir de hoje, compreendendo isto, será que eu deveria continuar omitindo algo para beneficiar a mim, Aline, e prejudicar o terceiro? É algo para se pensar. Pôncio Pilatos então dá ordem e Jesus é morto. Quando Jesus morre, ele ressuscita. Eu fico pensando o que aqueles sacerdotes imaginaram. E agora, o que vamos fazer? O que nós podemos fazer se esse homem fez sinais, ele curou, ele ressuscitou pessoas e ele próprio ressuscitou? Agora Jesus, ele começa a falar com as pessoas. Após a sua ressurreição, ele fica 40 dias na terra, Márcio, ensinando os seus discípulos, caminhando com eles. E aqui algo interessante. As pessoas não tiveram visão, ele aparecia de verdade. Porque visão é eu ter uma visão aqui, ver um anjo, ou você que tem dons de visão, ver algo ocorrendo e as outras pessoas não veem, mas as pessoas viam. E a sua primeira aparição foi para Maria Madalena. E deve ter sido uma alegria muito grande para ela. Depois Jesus aparece também no caminho, no famoso caminho de Emaús, para Cleópas e seu seguidor. Aqui, irmãos, mais um detalhe que nós precisamos observar. Falamos de Jesus, eu creio que nós crentes falamos de Jesus o tempo todo. Na primeira oportunidade eu falo de Jesus, você também fala. Mas será que nós reconhecemos a voz de Jesus? Esses dois seguidores não reconheceram a voz, Rogério. Eles andaram e no final acharam que Jesus, irmã, era um estrangeiro. Irmão José, eles não compreenderam que Jesus era o Senhor, o Mestre que estava ao lado deles o tempo todo no caminho para Emaús. Eu reconheço a voz de Jesus, porque Jesus reconhece a tua voz. Porque ele disse: o bom pastor reconhece a voz da sua ovelha. Mas a boa ovelha, é necessário que ela ouça a voz do bom pastor. É algo para nós pensarmos também. Porque Jesus está caminhando conosco. Às vezes eu tomo algumas atitudes, eu tenho opiniões, algo que não está ao encontro daquilo que Jesus me ensina. Às vezes eu não tenho paciência de esperar algo que pode acontecer na minha vida, que Jesus está preparando para mim. E aqueles discípulos, eu fico imaginando, Jesus está separado deles, porque ele morre, mas quando ele ressuscita, acho que há um susto. Será que eles acreditavam que Jesus ia realmente ressuscitar no terceiro dia? Jesus continua aparecendo para as pessoas, e ele aparece para muitas pessoas, e aparece para os discípulos também lá em Jerusalém, 11 discípulos, e em um momento ele adentra a porta,
falando com os discípulos, mas Tomé não está presente. Vamos olhar João 20. Vamos olhar, acho que já a partir do versículo 25 dá para ter uma ideia. Tomé não está presente, irmãos. Mas eu e você não podemos ser Tomé. Porque os discípulos falam, Aline, que o Senhor esteve aqui, e Tomé diz, mas só acredito se eu tocar, se eu vir. Vamos ler então. Os outros discípulos, no entanto, anunciaram-lhe, nós vimos o Senhor. Eles estão falando para Tomé. Mas ele respondeu-lhes, se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, não acreditarei. Irmãos, muitas vezes a gente não acredita nas promessas de Deus nas nossas vidas. Às vezes a gente não espera, não tem paciência para esperar. E é difícil mesmo, às vezes demora muito. Mas vai acontecer, eu preciso esperar. Tomé não acreditou. Vamos continuar aqui no 26. Após 8 dias, olha como Jesus é legal. Após 8 dias, os discípulos estavam reunidos outra vez, e Tomé estava com eles. Agora Tomé estava. Qual é a minha atitude? Quando alguém conta um milagre para mim, eu acredito ou desacredito? Ou eu preciso estar presente para ter essa certeza? Então mantém lá após 8 dias, os discípulos estavam reunidos ali outra vez, e Tomé estava com eles. As portas estavam trancadas. Quando Jesus apareceu, pôs-se no meio deles e disse, a paz seja convosco. 27. Então dirigiu-se a Tomé dizendo, coloca o teu dedo aqui, vê as minhas mãos, estende tua mão e coloca no meu lado. Agora não sejas um incrédulo, mas crente. Irmãos, às vezes nós somos incrédulos e a coisa não acontece na nossa vida. Quantas vezes eu tive dúvidas, e você também teve, eu tenho certeza disso. Mas para fechar, vamos ver o 28 que Jesus diz. Então, e Tomé confessou a Jesus, meu Senhor e meu Deus. E Jesus responde, Tomé, Tomé, você precisou me ver para crer. Felizes, ou algumas versões, bem-aventurados, aqueles que creem e não veem. Então Jesus está nos ensinando, irmãos, que hoje é pela fé muitas coisas. Nós não estamos vendo Jesus não vai aparecer para nós mais. Oi, tudo bem com você? Eu preciso crer para que o milagre aconteça, Gabriel. O que vocês dois, como casal, como futuro, espera do Senhor? O que você tem planejado? Lembrando que às vezes os seus planos não são de Deus, embora precisamos fazer planos, mas os planos de Deus são melhores nas nossas vidas. Então, felizes aqueles que não veem, mas creem. Então, pela fé eu preciso de começar a ver a vitória. E Jesus via a sua vitória, porque ele ia ascender aos céus. Vamos caminhando para o final, irmãos. Eu creio que já deu para ter essa compreensão. Vamos olhar então Atos 4. Atos 1. Mas vamos ler a partir do 8. Não vamos ler do primeiro, não. Vamos ver o que está escrito em Atos 1, 8. Que descrição maravilhosa. Jesus já está falando com eles. Ali está sendo a despedida de Jesus. Jesus vai ascender aos céus, ele vai subir, haverá um desligamento daquele corpo antigo de Jesus antes da morte, agora ele já está com o corpo glorificado. Jesus, ninguém mais pode tocar nele, porque o seu corpo, já como se estivesse na glória, ele já está de partida, pastor Marcones, ele está próximo de subir aos céus e sentar à direita do Pai, Passarelli. Lá o seu corpo será glorificado, lá não terá mais dores. O seu sofrimento acabou, a humilhação acabou, não será mais humilhado, é momento de ser exaltado. Muitas vezes na sua vida, Marcos, Amanda, nós passamos por humilhações, seja ela qual for, mas haverá também um momento da exaltação na minha, na tua vida. Nós precisamos crer, porque Jesus passou mudo, calado, não reclamou, mas a glória já estava próximo dele.
E eu creio que esse livro foi escrito por apóstolo Paulo, e ele diz: contudo recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. O 9, tendo dito estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, enquanto eles contemplavam, até que uma nuvem encobriu da vista deles. Neste momento Jesus está lá no céu, irmãos. Não está escrito, mas eu fiquei imaginando, eu disse pelo primeiro culto, olha a festa que pode ter havido lá no céu, os anjos contemplando a beleza, a graça, o poder, a autoridade de Jesus, e ele chega, pode sentar à direita do Pai e dizer: Pai, sofri tantas coisas, mas não perdi nenhum dos quais o Senhor me deu, exceto Judas, porque não quis ser ajudado. Jesus não perdeu nenhum, irmãos. E agora ele está contemplando lá com o Pai. Efésios 4:8, vamos entender, porque ele tinha que subir, porque na terra ele tinha muito poder, mas para vir o verdadeiro Espírito Santo, ele precisava ter a autorização do Pai, por isso ele sobe. E está escrito pelo próprio Paulo, por isso é que foi declarado, quando ele subia em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e distribuiu dons aos homens. Quando ele está dizendo prisioneiros, está levando o seu pecado, meu irmão, está levando suas chagas, o seu corpo corruptível não existirá mais lá no céu, não existirá mais dores, quando nós também formos glorificados, quando nós formos para o céu, nosso corpo também será de excelência, não terá mais dores, não terá mais sofrimento. Aquele comprimidinho que você talvez tenha tomado hoje de manhã para vir, não será mais necessário, porque o seu corpo já é outro, é transformado, a sua mente já foi transformada, e você vai poder adorar a Deus, junto com os anjos. Os dons ficaram conosco, Jesus deixou, mas para isto, pastor Marconi, convinha que ele subia. Agora, quão bom era estar junto com Jesus, pastor Carlinhos, almoçando, ceando, o de jejum, à tarde, quantas conversas boas Cleide Jesus não deveria ter com ele, debaixo de uma árvore sombrosa. Quão maravilhoso seria estar com Jesus, e aqueles discípulos ficaram realmente preocupados, perturbados, porque Jesus partiu. Jesus ainda assim anda 40 dias com eles, e 10 dias eles ficam aguardando a descida do Espírito Santo. E quando desce o Espírito Santo sobre eles, há uma grande transformação na vida daqueles homens. Mas Caifás, não contente, ele continua perseguindo os cristãos. E no capítulo 4, versículo 6, o posterior, aqui Pedro e João, na entrada do templo, há uma pessoa que pede dinheiro. Mas Pedro diz: não tem ouro nem prata, muito conhecido essa passagem, mas que tenho te dou, homem, levanta e anda. E aquele homem andou. Agora imagina quantos anos ali no chão, pedindo, sendo humilhado, mas agora ele tinha o prazer de estar como nós no templo, e aquele homem estava lá no templo, onde era proibido ele entrar anteriormente. Caifás, não contente, ele diz assim, vamos ver, Atos 4:6, mas aí Pedro já está revestido do poder de Deus, ali ele já tem autoridade, ali Jesus já tinha perdoado Pedro já foi transformado, Pedro já era um novo homem. Eu e você precisamos ser novo homem para falar da palavra de Deus. Nós precisamos ser transformados dia a dia, nunca sair da presença de Deus, porque se sair da presença de Deus, eu volto para ser o que era, e eu era nada, e vou voltar a ser nada. Hoje você é alguma coisinha, porque está na presença de Deus, e quando nós saímos da presença de Deus, somos nada, zero. Mas é preferível ser um zero à direita do que à esquerda, porque após o zerinho da direita, acho que alguém, professor de matemática, pode me ajudar, pode aparecer um umzinho, aí você já é alguma coisa, mas sem Jesus somos nada. E olha o que está escrito, estavam reunidos, novamente, Anás, que era o sogro de Caifás, Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás,
João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Esses estavam acusando os cristãos: em nome de quem vocês estão curando? E Pedro, cheio de poder, diz: vocês não sabem? Vocês não viram os sinais? Nós estamos pregando, eu estou curando no nome daquele que vocês prenderam, julgaram injustamente, mataram, mas ele ressuscitou no terceiro dia. Eu estou pregando, estou curando no nome de Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus, o Pai Todo-Poderoso. É neste nome que eu e você prega. E é neste nome que nós vamos ver poder. E é neste nome que há poder. Ainda que as pessoas não queiram, Jesus é insuperável em tudo que ele fez. O maior pregador, o maior ganhador de almas, e por excelência, o maior homem, porque pregava somente a paz. Mas aquelas pessoas que queriam um outro governo, a não ser o de paz, o de reino celestial, perseguiram Jesus. Mas Jesus, ele sobe aos céus, ele já derramou, 10 dias após, esses 40 dias, ele derramou o Espírito Santo sobre aqueles homens. E ele até, João disse anteriormente: vocês estão sendo batizados com água, mas vem aquele após mim, que batizará com fogo, e fogo do Espírito Santo. Este chama-se Jesus, é deste que veio o poder. E Jesus no céu, ele não para de trabalhar, irmãos. Ele continua intercedendo ao Pai por mim, por você. Ele continua intercedendo por nós, porque nós somos pecadores e vamos errar. Mas ele está ali como advogado fiel e justo. Ele será justo, ele não será injusto conosco. Ele terá uma balança, a balança realmente da verdade. Que dizem que a justiça é cega, mas às vezes pende para um lado e não para o outro. A justiça não é cega, ela é tendenciosa, mas com Jesus ela é justa. E ele é nosso fiel advogado, que já está nos protegendo diante dos ataques malignos. E para encerrar, meus irmãos, podem subir, pessoal, por favor. Jesus, ele está trabalhando. E lá no capítulo 14, versículo 2 de João, está escrito que nós teremos muitas moradas. Mas vamos ler. João 14, 2. Para ficar a essência da palavra. Para não ficar só a minha palavra. Vamos ver o que está escrito. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Esta versão é a King James, a que eu mais gosto. Mas neste caso eu gosto quando diz assim: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito a vós: portanto, vou preparar lugar para vocês. Irmãos, Jesus está trabalhando em meu favor e no teu favor, Mônica. Ele está preparando lugar para você. Ele está preparando lugar para o seu filho que se desviou da palavra de Deus. Ele está preparando lugar para o seu filho que não quer mais te obedecer, porque cresceu, acha que é alguém, não depende mais de você, não te ouve mais. Estou falando como pai, e às vezes a gente enfrenta essas dificuldades. Eu sei que os pais enfrentam dificuldade com os filhos, da mesma maneira que os filhos enfrentam dificuldade com os pais. Mas Jesus vai derramar dons sobre seu filho também. Jesus vai derramar dons sobre você. Não fique desesperada. Não pense que nada vai acontecer contigo, porque vai acontecer. E o Senhor já está preparando, basta esperar. Eu creio nas promessas de Deus para a tua vida. Não adianta você fugir. Não adianta você fazer novos caminhos e achar que Jesus é estrangeiro, porque Ele tem contigo, minha irmã. E vai falar. Preste atenção que você vai ouvir a voz de Jesus essa semana. Eu creio que semana que vem você não será mais a mesma, porque Jesus está preparando algo para você. Jesus está preparando algo para você, minha irmã, meu irmão. Porque deveria e convinha que ele subisse aos céus, irmão Rogério, Paulo Rogério, para preparar morada para sua família. Às vezes
Nós andamos perdidos, como barcos, nas águas que estão na tempestade. Às vezes estamos andando como barcos à deriva, vai para um lado para o outro. Mas quando Jesus chega, Ele mostra o caminho que eu devo seguir. E aquele barco que não tinha direção, Ele tranquiliza as águas e te dá um norte e te mostra aonde você deve parar, como mostrou para Noé no dilúvio. Colocou a arca num lugar seguro. Eu creio que o Senhor Jesus nesta manhã está te dando um lugar seguro, o lugar que você perdeu algum tempo atrás. Mas espere mais um pouquinho e creia, não saia da presença dEle, porque Ele vai te dar um lugar de segurança. Jesus, quando Ele ascendeu aos céus, Ele estava no Monte das Oliveiras, próximo a Betânia. Mas Ele poderia estar no centro de Jerusalém, a cidade importante da época. Mas Jesus é o nosso rei, mas é um rei que ensina humildade. Ele escolheu Betânia, um pequeno vilarejo, onde morava seu amigo Lázaro e suas amigas Marta e Maria. Jesus, quando Ele foi para a festa de Ramos e Pentecostes, Ele disse para os seus discípulos: vá à frente, e debaixo de uma árvore há um jumentinho, pega emprestado, porque eu vou entrar triunfante em Jerusalém com um burrinho. Muitos questionam porque Jesus, sendo rei, entrou com um burrinho, mas a mensagem que Jesus quis trazer é que Ele era humilde. Ele não era um guerreiro, que Ele poderia entrar com um cavalo de guerra. Mas Jesus não veio para trazer guerra, Jesus veio para trazer paz, e trazer paz para a sua casa, trazer paz para os seus conflitos, trazer paz para os seus questionamentos: por quê, por quê e por quê? Mas você encontrará paz, e essa paz está em Jesus. Espere mais um pouquinho e você encontrará o que você está procurando. As pessoas admiram Jesus, Jesus o admirável, com vestes simples. Mas aqueles que o amam jogam suas capas, jogam folhas de palmeiras para Jesus entrar. Na minha casa, eu preciso jogar flores, rosas, perfumes, para Jesus entrar. Jesus não vai arrombar a tua porta para entrar, não. Ele vai pedir licença, vai bater devagar e vai pedir: eu quero entrar na tua casa, você permite? E se você permitir, você vai ter o privilégio, Kleber, de cear com Ele, de chamar-lhe amigo. Jesus, Ele plantou sementes boas para eu e você glorificar a Deus lá no céu. Muitas vezes eu me preocupo, irmãos, com o que eu vou fazer amanhã, o que eu vou fazer daqui a pouco, e é a preocupação mesmo. Mas eu preciso descansar no Senhor, e entregar, e aguardar que Ele vai fazer na minha vida o melhor. E o que você tem feito, o que você tem pedido para Deus, para que Jesus faça na tua vida? Ele quer entrar na tua casa e transformar seu coração. Ele quer entrar na tua casa e transformar a vida do meu filho e do teu filho também. Ele quer transformar a vida da minha mãe, mas da tua mãe também. Quer transformar a vida da minha sogra, mas da sua também.
Porque Jesus distribuiu dons e talentos para mim e para você. Ninguém vai se perder, ninguém. Mas se quiser encontrar o Pai no céu, precisa estar atento à voz do bom pastor. E Ele vai te chamar pelo nome. E você precisa estar atento para ouvir a voz. E para encerrar, meus irmãos, o pastor, filósofo, teólogo Christian Shen, já falecido, faleceu recentemente, chinês. O chinês, quando se converte, ele se converte com toda a paixão do mundo, porque ele é muito sofrido, não pode falar de Jesus. O cristianismo é banido lá. Ele disse que para Jesus estar de frente para Betânia, quando ascendeu, quando subiu aos céus, provavelmente estaria de costas para Jerusalém. Vou repetir. Christian Shen disse que para Jesus estar de frente para Betânia, provavelmente, possivelmente, estaria de costas para Jerusalém. Se você fosse uma cidade, qual cidade você gostaria de ser diante deste relato? Você vai responder: